Paranauã, Saravá, Otumbá, Axé, para todos os meus irmãos que hoje estão mais uma vez conosco aqui na rede e que nós possamos inserir mais uma aula do imaginário e contribuir com algumas informações. Creio que eu estou na terceira aula, algumas dúvidas devem ter surgido. Vou começar como terminei na aula passada, que as pessoas, eu vou selecionar 2 dúvidas sobre cada aula para que eu possa responder para todos os grupos. Hoje nós vamos novamente retomar a questão do imaginário, mas sobre uma outra perspectiva, a questão do estímulo. O que a gente entende por estímulo? Lembram-se das aulas passadas que nós comentamos que o imaginário, para que ele fosse acionado, ele necessitava de uma série de processos sobre ele. Uma das coisas foi a linguagem que nós discutimos na aula anterior. Nesta aula nós vamos discutir a questão do estímulo. Como vocês estão vendo, é o estado psicológico do indivíduo. O estímulo vai atuar sobre esse estado psicológico. Segundo Piaget e Durand, havia um estímulo que eles chamam de um estímulo arquetípico ou arquetipal. Nós, das religiões afro-brasileiras, concordamos com ambos. Por quê? Porque nós acreditamos numa origem arquetipal, não um arquétipo estabelecido em que todas as pessoas terão aquele perfil. Não é deste arquétipo que eu estou falando. A palavra arquétipo, o arqué, significa princípio ou origem. Então, quando nós falamos de um estímulo arquetípico, é um estímulo ligado às nossas origens. Eu não estou discutindo personalidades arquetípicas. Eu estou falando de origem. De onde nós surgimos? Qual é o primeiro hausto de vida que o homem recebeu? É desse primeiro hausto que eu estou falando. É dessa origem comum. Nós somos espíritos. E na qualidade de espíritos, temos a mesma origem. Nos manifestamos de formas diferentes. Algumas pessoas, ao encarnarem no planeta, elas vão encarnar em determinado local, uma questão geográfica, com características físicas específicas, culturas específicas, mas, mesmo dentro dessa diversidade da manifestação, nós temos uma origem. A nossa ancestralidade é a mesma. Então, quando Durand e Piaget falam dos arquétipos ligados à formação da humanidade, nós aqui vamos entrar com os arquétipos ligados ao ser espiritual, a questão da origem do ser espiritual. O que nós estamos colocando com isso, com essa origem arquetípica? Todos nós, conscientes ou inconscientes desse fator, somos estimulados por esse princípio espiritual que é a nossa origem. Então, desse estímulo, restou muito pouco conscientemente. Por favor. Aí nós vamos entrar numa outra questão. Por que restou pouco? Porque nós deixamos de ter consciência deste processo. Esse fato, se eu deixei de ter inconsciência, logo eu sou inconsciente. Como é que acontece o inconsciente? Como é que esse inconsciente se processa? É falta de memória? É amnésia? Não. São coisas que são arquivadas em mim mesmo e de forma coletiva também, porque o inconsciente se divide em inconsciente individual e inconsciente coletivo. Eu não estou. Se nós pegarmos aqui a nossa experiência hoje, nós sabemos que nascemos. Nascemos, tivemos uma mãe, uma gestação. Você se lembra da sua gestação? Você se recorda do dia do seu nascimento? Você se recorda do seu primeiro dia de vida? Não. 1 ano de vida? Provavelmente não. 2 anos? Não. A possibilidade da grande maioria da população mundial de se recordar de fatos dessa encarnação é a partir dos 3 anos. Raros
antes disso. Agora, antes desses 3 anos, vocês tiveram existência. Não é porque vocês não se recordam que vocês não tiveram experiências. Não armazenaram ali questões de compreensão, racionalidade, afetividade e também, por que não, influências espirituais. E nós estamos falando num brevíssimo espaço de 0 a 3 anos. Isso constitui um inconsciente individual hoje. Vamos dizer, a gente pode chamar esse inconsciente de inconsciente superficial. Agora, nós não tivemos outras vidas? Nós somos reencarnacionistas. Nós não tivemos entrevidas? Porque nós tivemos aqui o nosso nascimento nessa encarnação. Aqui é o marco 0. Não me recordo até os meus 3 anos em média. Tenho memórias, essa minha memória dos 3 em diante, eu tenho memória parcial, eu não tenho uma memória total. Eu me recordo de alguns fatos. E agora, tirando um sarro do ser humano, né? A maior parte das vezes a gente só se lembra dos fatos ruins. As coisas boas, raramente a gente se lembra, mas o ruim marca para toda a eternidade. Mas enfim, nós temos laivos dessa memória. E o passado, quando a gente pensa em passado, nós sempre pensamos nas outras vidas, real. Isso é muito verdadeiro. Mas antes de eu nascer, eu tive um período morto. Não é morto, que a gente pode chamar aqui de um período na existência espiritual, ou no plano espiritual. Essa existência no plano espiritual, também tive experiências nesse período. Também assimilei, mas não me recordo. Esses fatores que eu estou dizendo para você formam o inconsciente individual superficial. Mas e onde está o profundo nessa origem? O inconsciente profundo, ele está na minha origem. Por isso que nós aqui estamos falando desta questão do estímulo arquetipal, que está lá no fundo do meu inconsciente, lá na minha origem, e está presente em mim, mesmo que eu não me recorde disso na minha vida cotidiana. Agora, eu tenho a minha experiência, cada um de vocês que estão agora me ouvindo e me vendo, né, tem a sua experiência particular. A soma destas experiências vai formar o que a gente chama de inconsciente coletivo. É a soma da experiência de todas as pessoas. Para ficar fácil, é uma analogia, lógico, o inconsciente coletivo ele pertence a todos. Todos nós somos responsáveis pela sua construção, porque é como se cada um de nós jogasse uma gota dentro de um balde de água. Aquele balde vai ficar cheio das experiências, mas eu não consigo separar o que é meu, o que é seu, o que é do outro. Nós não conseguimos fazer isso. Aquilo está lá para todos. Só que, vamos imaginar uma piscina. E essa piscina cheia desse inconsciente coletivo. E todos nós nadando lá dentro. Então nós temos a influência desse inconsciente coletivo sobre o nosso inconsciente individual. Essas misturas dificultaram um pouco eu ter uma noção, porque se nós observarmos a humanidade, não de 10, de 20, de 30, mas de 100, 200, vamos colocar aqui que é um marco do Ocidente, 2000 anos. Nesses 2000 anos de existência da humanidade, como foram as realizações da humanidade? Elas tiveram mais acentuadamente coisas que elevaram a nossa humanidade ou mais acentuadamente coisas que, ao invés de contribuir, destruíram algumas coisas da nossa humanidade?
Para cada grande conquista que a humanidade fez, ela produziu 10 guerras. Então essas dores fez com que esse inconsciente coletivo ficasse na sua parte superficial, que ele também tem, entulhado de sujeiras. E esse arquétipo original, ele é translúcido. Se eu olho esse arquétipo original com o meu óculos da sujeira da humanidade, eu não consigo enxergar, mesmo que ele esteja à minha frente, ou seja, dentro de mim, colocando isso mais claro. Eu não consigo observá-lo, porque o óculos que eu uso para olhar está sujo. Então nós perdemos um distanciamento disso. Tivemos o nosso inconsciente individual e o nosso inconsciente coletivo assoberbado de atitudes que nos distanciaram dos aspectos arquetípicos. Aí entramos aqui, que não fiz nenhum slide, eu fiz um relato para vocês, para ficar mais fácil durante a minha aula. Nós entramos aqui, fiz uma associação entre estímulo e base tecnológica. Mas o que tem que ver? A gente sai do arquétipo, que é o princípio espiritual, para a questão tecnológica. E eu vou explicar. Quando a gente fala em tecnologia, nossa mente logo se prende à tecnologia do século XXI. Sistema de rede, como nós estamos aqui, integração mundial, globalização da miséria e também da internet. Mas eu estou falando da tecnologia muito anterior a todo este processo. Imagine o homem na pré-história. Lá também houve desenvolvimento tecnológico. Lá ocorria um processo de compreensão tecnológica do universo em que ele estava. Um exemplo, era necessário que ele caçasse. Caçar a unha devia ser um negócio muito difícil. Então fazer uma flecha, fazer um arco, uma lança, uma faca de pedra, era uma grande conquista tecnológica, para que ele pudesse melhorar a sua conduta na hora da caça. Só que quando a gente fala em tecnologia, isso é história, né? Qualquer livro de história que você vai abrir lá, você vai ver esses artefatos cuneiformes como uma grande conquista da humanidade no primeiro momento. Só que existia também um aspecto espiritual por detrás da conduta desse homem. Nós temos que entender que no início, o sagrado e a natureza eram simplesmente um contínuo. Vocês imaginem um rio que viesse de cima para baixo, ele não sofria solução de continuidade. E esse contínuo, como nós vamos ver aqui no nosso slide, estabelece uma rede simbólica. Para ficar fácil, o que é essa rede simbólica? Hoje, nós criamos uma rede simbólica por meio da internet. O que é essa rede simbólica? Todos nós estamos conectados, todos nós estamos inseridos. Isso é vital para a nossa comunidade planetária hoje. As descobertas, a facilidade de conhecimento, a facilidade de encontros via rede, estabelece uma rede simbólica. Hoje a nossa sociedade não vive sem a internet. Só que se nós voltarmos isso, não existia a rede simbólica de internet naquele período, mas existiam outras redes simbólicas. Todos os homens se reconheciam em alguns princípios da natureza. Tanto é que para todas as comunidades planetárias consideradas pré-históricas, existiam fatos marcantes
que estão inclusive gravados em pedras em alguns sítios arqueológicos. Por exemplo, a estrela que descia do céu. Isso era considerado o encontro das coisas divinas com o homem. A simbologia desse encontro. E todos eles marcaram isso. Eles fizeram uma descrição deste símbolo que marcava esse encontro. Se nós pegarmos escritos pré-históricos e pegarmos algumas escritas antigas, nós vamos ver que havia sempre grifado esse encontro por meio da estrela. Muito bem. Só que esses aspectos históricos, eles são relativos. Eles não, embora tenham um aspecto universal, eles têm uma interpretação particular para cada região. Cada região vai fazer uma leitura disso. Por exemplo, aqui no Brasil existe o Cruzeiro Divino, que não existe em outros locais. Para os povos que viveram aqui, essa constelação em específico tem um valor primordial em relação à sacralidade. Essa rede, essa forma simbólica de trocas, ela veio se desenvolvendo devagar, lentamente, mas ela foi criando uma simbologia específica. Eu quero até deixar aqui grifado que às vezes eu vou usar a palavra símbolo e outras vezes eu vou usar a palavra imaginário, porque houve um momento em que a palavra símbolo ela foi trocada pela palavra imaginário, que em sua origem era o símbolo. É interessante que a palavra símbolo significava roda. A palavra sim é roda. O símbolo significava essa compreensão dessa dinâmica, né, circular que tem o mundo. Depois, com Duran, veio a troca da palavra símbolo para a palavra imaginário. Então, em alguns momentos eu vou dar até preferência para a questão símbolo, porque embora imaginário é imagos ou imagem, e a gente vai entender por que dessa imagem ser tão importante dentro das religiões afro-brasileiras no decorrer do curso, eu vou usar em alguns momentos a palavra símbolo. Então, essa rede de bens simbólicos, voltando à questão da internet, ela inclui ou exclui pessoas. Eu, por exemplo, sou completamente excluída. Porque eu não consigo, eu falo que eu sou alfabeto funcional, eu tenho uma alfabetização funcional da internet. Eu uso alguns mecanismos com muita dificuldade. Talvez até porque tenha quem faça, né? Isso é coisa sem vergonha. Mas eu uso com dificuldade. Então existe essa preocupação de estar ou não incluído nessa coisa da rede simbólica, que é uma preocupação que nós vamos detectar no curso, aqui no decorrer do curso, porque nós temos aquele ímpeto de nos atrelarmos a determinadas coisas e negligenciarmos outras. Porque nós também temos redes simbólicas, inclusive voltadas à religião. E nós queremos uma inclusão dentro dessa rede simbólica. E nós vamos compreender isso no decorrer do curso. Vamos lá. Senão, se eu falo tudo hoje, depois eu não preciso voltar mais, né? Voltando. O estímulo tecnológico, que é científico esse estímulo, ele pode ter começado de uma forma simples para nós hoje, mas que deveria ter uma complexidade no período em que ele surgiu, assim como aquilo que a gente fala que é complexo tecnologicamente hoje, daqui 50 anos com certeza não o será mais. Então essa rede simbólica ou tecnológica, ela tinha
como papel fundamental criar instrumentos nesse contínuo, que é do homem para o sagrado, da natureza para o sagrado e do sagrado para a natureza. As pessoas não pensavam tecnologicamente para ganhar dinheiro, só para facilitar a sua caça, mas ela queria ter símbolos que personificassem a sacralização do universo. E esses símbolos da sacralização, por que essa preocupação? Porque a natureza, quando a gente fala contínuo, a natureza era uma manifestação da divindade, que aqui no nosso caso são os orixás. Essa manifestação, inclusive vou retomar, nós acreditamos que o orixá, existem algumas escolas que creem que o orixá é energia. E aqui nós acreditamos que o orixá não é a energia em si, mas foi ele o gerador dessa energia, que a gente chama de poder volitivo do orixá em outra instância. Ele colocou essa questão da tecnologia como uma forma de busca da estética espiritual. Como construir essa estética espiritual? Como fazer com que essa estética espiritual, que é o poder volitivo do orixá, a força do orixá, estivesse comigo? O orixá criou tudo. O orixá é o senhor da natureza. Então, nada mais justo que a própria natureza estivesse junto ao homem. E essa concepção da natureza estar junto ao homem era você pegar simbolicamente uma parte dela e sacralizar ela no seu cotidiano. Era a memória, a imagem do orixá. A memória viva dessa vibração que o orixá plasmou na hora de criar todo o universo. Então, os primeiros homens, ao pegarem essa imagem simbólica, ele não distinguia o símbolo que ele usava do orixá, que para ele era um contínuo. Ele tinha o orixá consigo a partir do momento que ele tivesse uma pequena amostra desse orixá, ou da força vital desse orixá. Tanto é que como isso começou? Começou com uma pedra, por exemplo. A pedra, que é sacralizada dentro das religiões afro-brasileiras, ela representava a força do orixá em sua origem. Era um estímulo arquetípico. Porque o planeta Terra, depois de ser água, transformou-se em quê? Em pedra. É o segundo momento. Por isso que a gente considera a pedra o avô do mundo. Mas aí o homem buscava a manipulação desses materiais, retirados da própria natureza, como uma forma viva de reintegrar, manipular e armazenar este poder espiritual. E remeter-se ele sempre ao sagrado. Remeter ao sagrado para um homem cujo todo o universo era sagrado? Você pode perguntar, mas você não falou que era um contínuo? Existem marcas no contínuo. Cada um vai marcar esse espaço contínuo. E essas marcas eram criadas por esses elementos simbólicos. Aí nós vamos chegar aqui, que quanto mais o homem foi absorvendo a tecnologia, mais o homem foi se distanciando do objetivo primeiro, que era o estímulo arquetípico, ele como espírito, ele como ser espiritual. Ele fez com que esta tecnologia, ela suplantasse o objetivo para o qual ela trabalhava. A tecnologia acabou criando vida própria. Ela deixou de ser uma ferramenta para se transformar o próprio objetivo.
Nós sabemos, por exemplo, que as religiões afro-brasileiras utilizam ainda certos elementos rituais, litúrgicos, que as pessoas creem ser elementos manufaturados, pouco trabalhados tecnologicamente falando. Por exemplo, um alguidar de barro, uma quarta de barro, uma colher de pau, serem elementos litúrgicos consagrados. Um tambor com couro de animal. Todos esses elementos simbólicos que tiveram seu nascedouro na tecnologia como meio de reencontrar o sagrado, na nossa sociedade moderna é mal visto, porque ele relembra baixa tecnologia. Então, por isso que as pessoas, às vezes, ao invés de usar um braseiro de barro, que não interfere nas frequências da defumação que está sendo utilizado, as pessoas preferem incorporar um braseiro de metal, que interfere nas frequências das ervas que estão sendo queimadas. Por quê? Tecnologicamente, ele distinguiu as religiões manufaturadas das religiões tecnológicas. Ele imprimiu um outro valor àquele símbolo. O barro para as religiões afro-brasileiras significa origem, porque tanto é que Exu, ao mexer com esse barro, que ele simboliza essa fertilidade, ele mostra o quê? A primeira chuva, a primeira fecundação que a terra recebeu. São coisas que antecedem o nascimento do homem. Agora, se não tinha não havia tudo aquilo que se criou por meio desse instrumento, não tinha existência inerente, ou seja, ele não tinha existência por si só. Não adianta eu criar um objeto simplesmente para tê-lo. Eu crio um objeto com o objetivo que ele represente uma força espiritual, que ele evoque uma imagem espiritual, que ele remeta, mesmo que eu não saiba conscientemente, a minha ancestralidade, o meu estímulo arquetípico. As religiões afro-brasileiras buscam o estímulo arquetípico. Essa busca desse estímulo acabou se perdendo, como eu falei, quando o homem deu extremo valor à questão tecnológica, à confecção dos artefatos, e não mais o porquê os artefatos eram fabricados. Esse trânsito entre a confecção do artefato e a aplicação do artefato ser rompida, houve uma ruptura nesse contínuo, nesse rio entre o sagrado e o homem. Esse contínuo, ele rachou e foi dividido em duas coisas diferentes, aparentemente diferentes: o espiritual e a natureza ou material. Aqui, natureza que a gente fala é tudo aquilo que começa, se desenvolve e tem fim. Essa natureza vai desde a árvore até o nosso corpo, certo? Isso é natureza, tudo que teve início e terá fim. Vou reiterar que o nosso corpo tem fim, porque o nosso espírito permanece, certo? Mas essa ruptura promovida pela questão tecnológica, pelo estímulo tecnológico, porque o homem se encantou com as suas criações e esqueceu que havia algo que antecedia as suas criações, havia algo que fazia com que ele pudesse ter criações, pudesse ter ideias. Então, a religião se dissociou da vida cotidiana do homem. Aquilo que não existia a vida religiosa e a vida profana. A vida era uma coisa só. Para o homem, viver era sagrado, comer era sagrado, a sua relação com o outro era sagrada, a sua relação com a natureza era sagrada. Não existia o momento da sacralidade como existe hoje. No nosso imaginário moderno, nós criamos
o momento de ser religiosos, o momento de sermos sagrados. Isso faz parte do imaginário do homem moderno. Porque o homem, antes dessa ruptura entre o sagrado e a natureza, tudo para ele era sagrado, não existiam momentos. As coisas simplesmente eram nesse contínuo. Era um grande rio e as coisas passavam por ele sem a distinção de ser um rio sagrado ou um rio profano. O homem, quando eu falo que houve a ruptura, ele resolveu sair de dentro do rio e caminhar para uma dessas margens. E ele começou a olhar para o outro lado da margem, sendo que o rio passava entre ele e ele não tem mais coragem de entrar nele. Por isso que existem algumas alegorias em várias culturas daquele que atravessa o rio, daquele que é capaz de atravessar o rio. Não estou falando de Carontes, que atravessa o grande rio da vida para a morte, mas existem outras alegorias que mostram como existem algumas pessoas que são capacitadas a navegar nesse rio, que é a margem do espiritual e a margem do sagrado e do material, do espiritual e do material, para que nós não percamos completamente este eixo entre essas duas realidades. Tem sempre alguém que faz essa ponte entre essas duas realidades. Normalmente é um pai de santo, mãe de santo, um mestre, alguém que tenha condições de saber que as duas margens elas estão separadas porque o homem as separou, porque ele devia estar dentro do rio. Mas voltando, essa ruptura, quando foi tentado dar a religação, fazer com que essas margens deixassem de existir, para que todos nós estivéssemos vivendo dentro da mesma água, o que aconteceu? Houve uma inversão. A tecnologia, ela superou as questões espirituais. Por quê? Nós acabamos nos envolvendo tanto, mas tanto com a tecnologia, que nós passamos a querer aí trazer só para aquilo que nós construímos o sagrado, mas esquecemos dessa ancestralidade do sagrado. Esquecemos do fato de que o sagrado está presente em tudo. Aí nós vamos entrar num outro aspecto. O estímulo tecnológico, ele é capaz de canalizar por meio do símbolo e da imagem. Aí nós voltamos à questão do inconsciente. É necessário que alguém que conheça, como eu falei, essas margens, saiba como funciona esse mecanismo, possa atuar em seu imaginário. Possa fazer com que este seu imaginário ele venha a fluir de forma natural de novo, encontrando esse ponto de equilíbrio. Só que, quando nós colocamos a separação entre material e espiritual, aqui espiritual, melhor dizendo, e material, que é que nós consideramos a natureza, né? Nós separamos duas outras coisas. Nós separamos o espírito do corpo. Nós acreditamos que o espírito e o corpo são duas entidades diferentes. Né? Tanto é que a gente pergunta, onde está o meu espírito? Dentro ou fora do meu corpo? Se ele é a própria manifestação
O seu corpo é a própria manifestação. Esse aqui é o símbolo. Isso aqui que nós vestimos, o corpo, é o símbolo do seu próprio espírito. Essa é a imagem do seu próprio espírito. Isso é o nosso imaginário também. A criação de um corpo faz parte do nosso imaginário. E nós damos vida ao símbolo. Nós permitimos que esse símbolo tenha existência. Seja um canal de ligação com o sagrado. O símbolo que eu estou falando, o corpo. Ficou um espaço entre esses dois universos, que são as margens. Certo? A margem do rio. Esse rio, ele caminha, não tem rio parado. Os rios, eles andam, se modificam. Todo dia água nova. E nós vamos colocar esse rio como o imaginário. Esse rio, ele tem movimento. Esse rio, ele produz força. Ele nunca é o mesmo, ele se modifica. Ele faz a cada dia uma nova reinterpretação. O imaginário não é estanque. O imaginário não é uma coisa que eu fixo uma imagem. Por quê? Ela depende dessa relação entre dois universos. Que nós também poderíamos colocar, a grosso modo, se eu fosse fazer uma leitura mais antropológica ou sociológica, de sujeito nesta margem e objeto nesta margem. Se eu tenho o sujeito e o objeto ele não é uma coisa viva por si só. Quem determina a vida é o sujeito. O sujeito é quem vai dar a vida a ele. E existe esse ato, esse movimento, esse espaço de movimento entre essas duas realidades. Mas como assim? Simples. Quando você tinha 3 anos, 4 anos de idade, e você viu uma bola, ela tinha uma significação toda específica para você. Aquilo era a coisa mais importante que você tinha para fazer, jogar bola. O seu universo, a sua realidade, girava em torno daquela bola. Quando você tinha 12 anos, já não tinha, 12 não, que aí já é demais, 12 ainda gosta de bola, né? Vamos por uns 20 anos, você já mudou, a sua vida mudou, a forma de você compreender o mundo mudou. Aquela bola já não tem mais a importância que ela tinha antes. Você tem novas relações, novos objetos que lhe chamam a atenção, novas leituras do mundo. O seu imaginário se modificou. Vamos por 18 anos, vai. Porque 18 anos todo mundo quer um brinquedo novo, que é o carro. Chega aos 18 anos, qual é o seu ideal? O seu estímulo para continuar ali vivo, vivendo, produzindo? Conseguir um carro. E você poder andar, você poder se exibir, né, muitas vezes, com o seu carrinho novo, ou você poder fazer dele um instrumento de trabalho, facilitar a sua vida. Mas aí eu volto, o nosso estímulo continua sendo o quê? Um estímulo tecnológico. Ele não é um estímulo arquetípico ligado às coisas espirituais. Ninguém fala assim, eu estou feliz por ser filho de um orixá, por ter vida, e eu não preciso mais nada disso. Não, não, não. Você precisa de carro, você precisa de dinheiro para estudar, você precisa de comidas, você precisa de uma série de coisas que estão distantes desse estímulo arquetípico. Você está falando que eu tenho que largar tudo e ser ermitão? Não. Eu estou falando que essa rede simbólica da sociedade onde nós vivemos pede isso. Se eu sair daqui e for para uma comunidade agrônoma da China,
eles vão estar vivendo dentro de montanhas. Eles fazem suas casas em cavernas. E para eles está excelente como eles vivem. O máximo da tecnologia e da existência para eles, com uma acomodação até climática, é viver dentro da caverna. E são relações de estímulos diferentes. Mas raramente o estímulo para que eu viva, raras as pessoas, não estou dizendo que isso não existe, tem um estímulo espiritual. Muito raro. Mas voltando, esse rio continua andando, o rio do imaginário. Ele continua caminhando, se reconstruindo. E a cada período eu vou enxergar esse imaginário de forma diferente. E ele nunca vai deixar de ter poder, ele sempre vai ter poder, mas um poder que vai se transformando. Aí eu coloquei aqui nesse slide, como vocês podem ver, que o Duran é quem fez essa transformação do nome do simbólico para imaginário. Isso é só uma ilustração para que a gente possa continuar analisando essa questão do imaginário. Agora vem um tratado, né? Que é essa questão do imaginário ser uma força dinâmica. Ela é capaz de recriar a cada instante essa relação do sujeito com o objeto. Aí nós vamos voltar para as questões rito-litúrgicas das religiões afro-brasileiras. Quando a gente entra num terreiro, o mestre, o pai Rivas, ontem lia uma ata de 1975, e nessa ata ele coloca que o filho dele falava que precisava de um vaso com tampa, que é uma quartinha. Para esta pessoa, naquele momento, a quarta, como símbolo, não tinha a conotação que tem para nós hoje. A quarta tem uma outra simbologia para nós, inclusive uma outra nomenclatura. Por quê? A experiência dentro das religiões afro-brasileiras daquela pessoa e a nossa é diferente. Então ela tem uma construção específica sobre esse elemento rito litúrgico. Agora, o símbolo, ele é capaz de produzir transformações no estado psíquico do ser humano. Quando ele fala assim, como uma quarta vai modificar o meu estado psicológico? Não é a quarta em si, mas é o valor que eu dou sobre aquela quarta. É uma imagem, é uma criação, é um objeto. Ótimo, é verdade. Como é que ela pode te dar um estado diferente psicológico? Simples. Vamos fazer uma analogia de novo. Vai ao cinema você, assistir um filme de terror, um filme de amor, um filme de suspense, um filme de aventura. O seu estado psicológico muda ou não? Você é estimulado por esse filme a ter determinados sentimentos ou não? Mas é só uma imagem. É só uma coisa que está fora de você. Então, se um filme é capaz de uma coisa que você não viveu, de uma coisa que você nem sabe se é real, de uma coisa que você provavelmente não vai mais ter contato após aquele momento, mas ele produziu toda uma sensação em você que vai ficar em você, não vai sair. Aquilo ali, você viveu.
dentro das suas particularidades. Então, quando é colocado um elemento rito litúrgico, é trazido para a pessoa que está utilizando aquele elemento rito litúrgico toda uma valência desse imaginário, que não é só dele, é da questão coletiva das religiões afro-brasileiras. Então, quando eu tenho uma quarta, eu recebo um estímulo. Se eu tiver uma quarta de louça, eu vou receber um estímulo me levando para o orixá. Se eu receber uma quarta de barro, eu vou ter um estímulo que me leva a pensar em Exu. Então, esse estímulo nós vamos receber e vai alterar alguma coisa em nossa conotação ou nosso estado psíquico. Aí nós temos aqui, eu coloquei uma questão que é muito interessante, que é a questão da pedra, do otá, ou ocutá, como queiram chamar. Num rito de fundamento, por exemplo, de Ori, é colocada a pedra. Todos recebem um ocutá, um otá, nesse rito. Agora, a pedra, ela não é uma pedra dentro das religiões afro-brasileiras. Ela está ligada à ancestralidade do planeta. Ela significa a primeira manifestação do orixá, ou uma das primeiras manifestações do orixá dentro do planeta Terra. Fala, mas como assim? Ué, o planeta não passou por 4 estágios? E primeiro foi ar, depois água, que veio o período das chuvas, depois veio o período do fogo e o período dos minerais, que foi quando o planeta teve uma estrutura básica para receber vida. Após esse processo de resfriamento, foi ar, fogo, água e terra, na sequência adequada. Essa pedra, ela é antes do homem. O homem não tinha nascido no planeta ainda. Então ela antecede, por isso que ela está ligada à minha ancestralidade, ela antecede o meu nascimento. Por outro lado, ela antecede o meu nascimento, mas ela está ligada ao poder volitivo do orixá. Então, essa pedra, ela cria o vínculo entre o homem e a divindade. Ela é o meio termo desse universo. Ela faz o equilíbrio e, ao olhar a pedra, mesmo que consciente ou inconscientemente, ela vai me remeter à minha ancestralidade. Ela vai fazer com que eu reconheça nela o poder volitivo do orixá. Agora, se eu apresento uma pedra num ritual para algumas pessoas, ela vai falar assim, se a pessoa estiver fora desse conhecimento, que vai falar, isso é uma pedra, você não passa de um fetichista. Isso é fetiche, uma palavra francesa que veio designar alguns rituais mesmo africanos na época. Isso é um fetiche, isso é primitivismo. Você cultua uma pedra. Não, eu não cultuo a pedra. Eu cultuo o poder espiritual que tem naquela pedra e a ancestralidade que ela significa. A estrutura, o poder estruturante desse mineral. Agora, é uma questão de como é constituído o imaginário daquela coletividade. Se eu coloco dentro do imaginário das religiões afro-brasileiras, vai ser facilmente compreendido e absorvido. Inclusive, ele vai estimular aquela pessoa a liberar algumas coisas do seu próprio inconsciente. Ela vai fazer com que a cabeça daquela pessoa tenha condições de receber essas influências. Agora, o estímulo, mais uma vez, voltando à questão tecnológica, o que faz essa pedra, esse otá, ocutá? Ela me devolve ao contínuo que eu perdi. Aquele contínuo entre a natureza, o homem e o sagrado. Porque ela estabelece um vínculo dessas duas realidades. Ela me permite resgatar essa sensação e essa realidade de que nós não temos essa finitude, porque ela me liga com a minha origem, que é o próprio orixá. Ela permite essa religação.
Aí nós vamos voltar a uma outra questão tecnológica, porque se eu estou falando da pedra, e se nós lembrarmos de algumas religiões, existe a pedra fundamental, não preciso ir longe, eu posso pegar a Kaaba islâmica, né? A Kaaba é uma pedra fundamental do islamismo. Ela constitui ali toda a sacralização e a centralização da cultura islâmica. Mas não existe só os islâmicos. O que se faz quando se quer sacralizar um local? A tecnologia, ela inverteu um pouco a ordem das coisas. Aquilo que era natural, você ter uma pedra, ou o homem subir ao cume de uma montanha, e lá nesse cume da montanha, ele estar mais próximo do sagrado, porque ele se aproxima da abóbada celeste, ele se aproxima do céu. E isso mostra a ligação mais próxima que ele tem com aquilo que é sagrado. Tanto é que dentro das religiões, não só ocidentais, havia e há dentro da questão mitológica o homem que foi à montanha, o homem que recebeu sob a montanha a presença ou a palavra daquilo que era divino, isso das religiões abrâmicas. Mas nós também temos espíritos ligados ou orixás ligados às questões aéreas do vento, que simboliza esses campos abertos, essas regiões altas, que mostra que são aqueles que estão mais próximos do orixá. Mas com a questão tecnológica, isso foi se modificando. O homem foi mudando a sua postura. Ele começou a descer essa montanha. Quando ele desceu essa montanha, ele começou a não ter mais uma visão universal, porque de cima dessa montanha ele enxergava absolutamente tudo. Ele tinha uma visão plena do universo, tanto do universo do homem, como daquilo que representava a divindade, que era o céu. Aí a gente pode falar o Orum e Aê, como queiram, entre a terra e o céu, das religiões afro-brasileiras. Estou usando o céu para ficar mais fácil, mais didático, que todo mundo está acostumado, né? Quando ele foi descendo, ele acabou tendo visões cada vez mais particularizadas. O homem que estava aqui já não enxergava mais o outro lado da montanha. E ele desceu tanto que ele chegou no sopé desta montanha. Essa montanha significa o mundo, o planeta. Qualquer lugar era local para ser um templo. Basta que você tivesse uma pedra, que você tivesse uma árvore, que você tivesse um cajado, que você sacralizaria o seu universo, que a gente chama isso de epifania. A sacralização do seu espaço. Só que o homem desceu, não perdeu essa capacidade e começou a criar paredes para o seu templo. O templo, que era em qualquer lugar onde tivessem pessoas que queriam se ligar com as coisas espirituais, passou a ter apenas uma localização. Vocês concordam comigo que a partir do momento que eu construo paredes, e isso é tecnologia, certo? Eu não estou falando só de alvenaria de hoje, mas se construir a parede com madeira, com pau a pique, com pedras, dependendo da região do planeta, construir, eu estou tornando estático, parado, esse universo religioso. Não é mais todo o planeta que é sagrado esse espaço que eu criei. Mas o homem não satisfeito, porque aqui quando ele tinha paredes, ele ainda tinha ligação com o sagrado. Ele tinha paredes, mas não tinha teto. Só que um dia ele resolveu fazer o teto.
e ele perdeu essa ligação que ele tinha natural com o sagrado. A tecnologia que serviu como algo para restringir. Eu quero dizer para vocês que esse exemplo que eu estou usando, eu ouvi na faculdade, na aula de Sociologia, na cadeira do Pai Rivas, em 2004. Tá? Esse é um exemplo dele. A questão da tecnologia, ela continuou a sendo desenvolvida, e o que aconteceu? Ao invés de eu ter a própria montanha, eu passei a criar torres nas minhas igrejas. Eu recriei a montanha em cima do meu templo. Eu reproduzi esse pico, esse cume do mundo. E a tecnologia que criou uma cisão entre as ditas religiões primitivas, quem são as religiões primitivas? Aquelas que não abandonaram o processo de contato com a natureza. Nós, por exemplo, das religiões afro-brasileiras. Ficou no imaginário que as religiões que não acompanhassem a evolução tecnológica, abandonando a natureza, eram primitivas. Eram religiões silvícolas. E nós não abandonamos. O nosso templo, ele pode estar focalizado em um ponto, mas nós temos a mesma facilidade de ir à mata e fazer um rito, de ir à cachoeira e fazer um rito, de ir ao rio e fazer um rito, à montanha e fazer um rito. Nós ainda continuamos acreditando que o templo é o grande planeta Terra. E que qualquer local que eu vá e faça esse processo de epifania, ele se torna sagrado. Então ficou uma cisão entre religião primitiva e religião tecnológica. Religião que se desenvolveu. Certo? Primeiro começamos com a questão da arquitetura. Criamos a arquitetura, um poder tecnológico, uma coisa de criação maravilhosa, cheia de adereços, porque eu não queria mais ter a percepção de que o sagrado era tudo que me envolvia. Então tiramos a montanha, tiramos o processo natural, tiramos a natureza da religião. Por isso, mais uma vez, vou retomar. Nós somos considerados religiões primitivas, porque nós não tiramos a natureza da nossa religião. Não bastando esse processo de separação, surgiu dentro da tecnologia um novo processo de separação, que é a religião da tecnologia criou a tradição escrita contra a tradição oral. Tecnologicamente falando, começou a ter muito mais valor a tradição escrita do que a tradição oral. Mais uma vez enfatizando a religião primitiva, a separação da religião tecnológica. Por isso que nós damos hoje tanta importância para o que é escrito e não para o que é falado. Porque o que é escrito é comprovado tecnologicamente. O que é falado, não. Por isso que a gente tem uma coisa assim de só menos, quando a gente fala das culturas populares que mantiveram essa transmissão oral. Aí, ainda para ajudar, Gutenberg fez a sua revolução tecnológica, que ele fez a impressora, né? Ele começou a imprimir, e qual foi o livro que ele imprimiu? A Bíblia. Então, ele distribuiu Bíblia para todos. E tecnologicamente isso era um avanço, todos têm acesso à
tradição escrita. E hoje a gente, quando fala das religiões afro-brasileiras, nós tentamos nos apoiar na tradição escrita do outro, né? Com todo respeito, eu respeito todos que estão me ouvindo, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. E eu acredito que, embora eu tenha uma prática das religiões afro-brasileiras, eu acredito que eu precise do tripé da tradição escrita para me sentir mais afinado com essa rede simbólica. Eu não posso ter uma prática de tradição das religiões afro-brasileiras se eu não tiver uma explicação que inclua dentro das redes simbólicas ocidentais. Eu não quero que ninguém fique contra mim, eu só estou falando um fato, eu gostaria que vocês pensassem. Então, isso é uma coisa que faz com que nós tentamos explicar o porquê de algumas coisas simbólicas que nós utilizamos. Isso explica porque nós temos tanta resistência em simplesmente sermos uma religião de tradição oral. É óbvio que tem um perfil de tradição escrita, porque nós estamos inseridos no século XXI, mas nós não precisamos ter restrição à tradição oral. A tradição oral, então assim, não, mas a tradição oral pode trazer a mentira. Eu falei, quem lhe garante que quem escreve não mente? É o mesmo homem. O homem que fala é o homem que escreve. Então, aí eu vou dizer para você, se ele falar a verdade, ótimo, atinge milhões de pessoas. Se ele falar mentira, ele também vai atingir milhões de pessoas. Mas voltando. Aí então, aqui essa explicação que eu dei sobre a questão dos templos, das torres, das colunas. Aquilo que o homem usava como árvore, como ponto. Por que árvore? A raiz liga à terra. E as folhas ligam-se aos elementos mais eólicos, mais sutis, demonstrando a espiritualidade. Por isso que as religiões sempre tiveram uma árvore como referência, para demonstrar essa coisa do opá vivo, opá ou axis mundi. Axis mundi, vamos ver mais o que a gente pode usar. Cajado. O que eu estou falando? Vocês já não viram? Ou a pedra fundamental, o opá, o pau que sobe, que ergue sobre a terra, demonstrando a ligação entre o que é material e o que é espiritual. Que normalmente nós vamos achar o opá nas religiões afro-brasileiras, mais ligado ao culto de nação, bando molocô, candomblé de caboclo. Mas, outra coisa, o seu peji, o seu congá, a sua mesa ritual, ela também é o próprio opá. A ligação do que é material com o que é espiritual. Então a tecnologia, ela começou a dar ares de evolução espiritual, que é uma palavrinha até inclusive que nós vamos discutir aqui, a palavrinha evolução. Esse ares de espiritualidade por meio da tecnologia acabou contaminando o imaginário. Então, religiões como as afro-brasileiras, que utilizam de produtos manufaturados, que utilizam de coisas que vêm direto da natureza, como ervas, defumações, coisas de barro, né? Objetos de barro, quarta, alguidar, umbucas, o próprio charuto, né? Que é um elemento da natureza, que é tabaco, não tem tecnologia. Então, como não tem tecnologia, ficou como sendo uma religião que não se desenvolveu. Uma religião que não teve progresso espiritual. Olha a palavra bonita, progresso espiritual, né? E nós acabamos tivemos que adaptar algumas coisas das religiões afro-brasileiras para aparentar esse desenvolvimento, né? Então, por exemplo, tirar
dos orixás o aspecto de ligação com a natureza. O nosso orixá evoluiu, né? Ele acabou tomando um outro perfil, né? Meio que desconectado da natureza. Algumas escolas fizeram isso. Agora, o orixá é sim força vital da natureza. É ele quem dá estrutura para a natureza. Por isso eu posso fazer um abô. Por isso que inclusive ficou essa coisa do sacrifício animal, ficou tão mal vista, né? Que olha que coisa, como é que as pessoas falam, para usar a nomenclatura correta, que coisa visceral, matar um animal, como não é matar um animal. Aí para esses que falam que é visceral ter sacrifício de animal, eu pergunto, você come carne? Como é que você faz para comer carne? Você vai ao açougue? Não é carne de soja, né? Carne. Então você vai ao açougue, você compra, alguém matou aquele animal. Ele não nasceu morto. Alguém matou o animal que a gente põe lá em bife todo dia. Qual é a diferença? Porque eu não vi? Porque eu não tive participação? Não. Porque a tecnologia me ajudou. A tecnologia mata, a tecnologia esquarteja, a tecnologia faz em bife e eu não vejo nada. Porque tem cama frigorífica, porque tem quem faça isso, ou por meio de injeções, ou por meio de medicamentos. Choque, aliás, desculpa. Então, a tecnologia me isentou do sacrifício, o que é errado. Se você come, você é partícipe. Você está participando do sacrifício. A única coisa é que você não está vendo. A tecnologia permitiu que eu tirasse da minha casa a coisa do sacrifício. Porque as comunidades, entre aspas, primitivas ainda fazem. Matam sua galinha para comer em casa, matam seu porco para comer em casa. Então, essa coisa do sacrifício também tem essa versão tecnológica. Mas, voltando. A tecnologia trouxe alguns outros mecanismos que eu chamo de estímulo negativo. Por quê? Com a tecnologia, o homem conseguiu sair de barco e começar a era mercantilista, no século XVI, mais especificamente, Portugal e Inglaterra. Mas o que tem a ver o estímulo com o homem saindo de barco? Simples. Quando ele saiu de barco da sua terra, ele conheceu outras terras, outras pessoas, outros valores, outras culturas, outras formas de se cultuar o sagrado. Esse encontro de culturas fez com que a tecnologia tentasse explicar por que a tez, a cor da pele é diferente. Por que a estrutura do cabelo é diferente. Essas explicações veio dar no conceito de raça defendido pelo Conde Buffon em 1750 mais ou menos, agora 1750, e Gobineau, Conde Gobineau, que desenvolveram o conceito de raça e começaram a dizer que existiam raças mais evoluídas e raças menos evoluídas. Por incrível que pareça, quem era evoluído? O europeu. Quem eram as raças menos evoluídas? Os vermelhos, os índios e os negros e os asiáticos. Então eles diziam que existia um purismo racial. E esse purismo racial, que foi desenvolvido pela ciência, por métodos científicos, discriminou tudo que não pertencia à Europa. Tudo. Todas as culturas, todas as formas de se cultuar o sagrado, todas as formas de se descrever o mundo que não fosse europeia. Aí a tecnologia produziu condições do homem de continuar pesquisando. E chegaram à conclusão que não havia o conceito de raça, mas havia a eugenia, a raça pura. Quem era a raça pura? A ariana, a branca.
e que as outras raças eram impuras. Por isso não podia se misturar geneticamente e por isso não se podia misturar culturas e religiões, para se manter puro. Esse conceito de eugenia, que foi que deu aí a maior repercussão da eugenia, foi o nazismo. Esse foi o máximo que a eugenia conseguiu de catástrofe mundial, né? Porque era a manutenção da raça pura. E isso também fez o quê? Todos aqueles que tinham uma cultura dita primitiva também eram impuros. Por isso que as religiões afro-brasileiras ainda há quem a considere impura, porque ela vem de uma raça impura e não pertence ao conceito de eugenia, de pureza da eugenia cultural. Nós, das religiões afro-brasileiras, pertencemos a tudo que eles chamavam de impuro e negativo para o mundo, que eram as culturas africanas, a cultura ameríndia, a cultura asiática e indo, que são os árabes muçulmanos. Não bastando aí, nós viemos, quando foi desenvolvido por Darwin a evolução das espécies, aí achavam que também o negro ia evoluir e chegar a ser um homem branco, e o índio também, que podia evoluir a chegar a ser um homem branco, porque eles não eram evoluídos, por isso que eles cultuavam o sagrado como eles cultuavam, por isso que eles tinham a compreensão de mundo que eles tinham, porque eles não eram evoluídos. Era necessário que se evoluísse, inclusive para uma concepção religiosa europeia. A concepção religiosa em que entrelaçava o sagrado e a natureza era impura, porque quando o homem evoluísse nessa concepção religiosa, ele deixaria a natureza, porque esse conceito de fazer com que a natureza fosse sagrada era uma visão restrita. Por isso que muitas pessoas passaram a tirar dos seus ritos elementos que tinham a marca da impureza. Por exemplo, atabaque, alguidar, guias, porque isso era a marca da impureza, a marca do primitivismo religioso. Enquanto a gente crê que isso são só diferenças de método para se atingir o objetivo que é o sagrado. São métodos diferentes, nem melhor, nem pior, apenas métodos. Aí Spencer veio com o evolucionismo social, porque aí já não era mais uma questão biológica, genética, mas era uma questão social. Se você desse condições, estímulos sociais, essas pessoas iriam evoluir e deixar de lado a sua conduta primitiva. A sua conduta primitiva de cultuar o sagrado. A sua conduta primitiva de se relacionar com a natureza. E isso ultrapassou as fronteiras da tecnologia e da ciência, mas penetrou profundamente o imaginário das religiões afro-brasileiras. Profundamente. Nós temos algumas concepções que vieram a dar no século XX, início do século XX no Brasil, também um conflito dentro das religiões brasileiras, que era embranquecer ou empretecer as religiões afro-brasileiras. Tirar ou pôr elementos rito-litúrgicos dentro das religiões afro-brasileiras. Isso foi discutido profundamente no primeiro Congresso Brasileiro de Umbanda, no segundo Congresso Brasileiro de Umbanda, especificamente pelo Tancredo Pinto, e não se chegou a uma conclusão, porque empretecer, ou seja, trazer elementos das religiões
afro-brasileiras para dentro do terreiro, indígena e africana, era, segundo algumas pessoas, chancelar o primitivismo. Chancelar no imaginário das pessoas a condição de inferioridade. Embranquecer e tirar esses elementos significava evolução espiritual, purismo espiritual. Então eu deixo uma pergunta, hoje encerro a minha aula deixando uma pergunta para vocês. Que purismo espiritual é esse que as pessoas buscam? Se a nossa origem, aquele estímulo arquetípico, pertence a todos nós. Até que ponto nós deixamos com que o nosso imaginário, de cada pessoa que está hoje me ouvindo, fosse contaminado por essas imagens tecnológicas, fossem contaminados por esses estímulos tecnológicos que fizeram com que eu rompesse com algumas coisas estruturantes das religiões afro-brasileiras. E se não rompesse, que estimulasse esses comportamentos nas religiões afro-brasileiras. A tecnologia, o estímulo tecnológico social, ele permite que eu tenha mudanças positivas, como essa de hoje. Estamos aqui via rede, pelo sistema de rede simbólica, que é a internet, conversando, discutindo algumas perspectivas, uma nova visão que vocês não são obrigados a concordar. Mas estamos aqui elaborando um novo raciocínio via rede, num sistema de inclusão e não de exclusão. É um momento em que a tecnologia permite que as religiões afro-brasileiras tenham um contato com a tecnologia para demonstrar o que ela pensa sobre ela mesma. Então, fica a minha questão. Pensem sobre isso. Será que a tecnologia é a chancela de evolução espiritual? Aranauã, Saravá, Mokuyu, Motumbá, Axé. Até a próxima aula, que vocês tenham um excelente período neste intervalo, que não é o imaginário, mas que tenha algumas discussões sobre o imaginário e sobre a aula de hoje.